Olá, vamos continuar conversando sobre como os produtores rurais podem se preparar para proteger as suas propriedades da temporada de incêndios florestais que se aproxima no Brasil. Na aula anterior, a gente conversou sobre os prejuízos causados pelos incêndios florestais ao solo, ao meio ambiente e também econômicos para os produtores rurais. Além disso, a gente falou sobre como prevenir a ocorrência desses incêndios e que atividades que ele pode fazer para estar bem preparado para o combate. Hoje nós vamos falar sobre o combate de incêndios florestais propriamente dito. E quando a gente fala de combate de incêndios florestais, a gente está falando de uma atividade que envolve riscos, uma atividade perigosa e, portanto, precisa ser feita dentro de uma organização e de um conhecimento técnico sobre incêndios florestais. Por exemplo, no caso desse incêndio florestal, durante a propagação desse fogo, ele vai produzindo diversos efeitos no meio ambiente, que é o que nós chamamos das variáveis do comportamento do fogo. E que variáveis são essas? A gente observando, a gente vê que há uma chama no fogo, que ali, nesse caso, está mais ou menos com 3 a 4 metros de altura. Ela nos dá uma ideia da intensidade do fogo, da direção que está o vento, e vai nos dar um indicativo se nós vamos poder fazer um combate direto nesse incêndio florestal ou não. Outras variáveis que a gente pode observar, o modelo de propagação, quer dizer, que forma que esse incêndio vai tomar, dependendo do vento, ele pode tomar uma forma mais de cunha ou com menos vento, ele pode se propagar mais circularmente. Outros efeitos que a gente pode observar, a velocidade de propagação. As diferentes frentes de fogo, elas vão se propagar com velocidades diferentes, dependendo, por exemplo, do vento ou da topografia. Outro efeito importante de observar é a coluna de convecção. O que é isso? Em todo incêndio florestal, há um aquecimento do ar e esse ar quente sobe. E por que isso é importante? Porque dependendo dessa intensidade dessa coluna convectiva, ela pode jogar fagulhas além da nossa linha de defesa ou além do acero que a gente fez preventivamente. Outra coisa que a gente pode observar no incêndio florestal, muitas vezes o produtor está lá e identifica o incêndio pela coluna de fumaça. Essa coluna de fumaça ela já pode nos dar bons indicativos de tudo que está ocorrendo nesse incêndio florestal. Então, uma coluna de fumaça mais branca, ela significa um incêndio de menor intensidade, com mais umidade, enquanto que uma coluna de fumaça mais escura já indica um incêndio de maior intensidade, se propagando principalmente por combustíveis mais secos. A direção da coluna, o tamanho, a forma como ela está, pode nos dizer se é um incêndio que está no começo, que está no fim e para onde que ele está indo. E todos essas variáveis do comportamento do fogo, elas vão depender de 3 fatores, que são os fatores do comportamento do fogo: meteorologia, topografia e combustíveis. Todas aquelas variáveis que nós vimos antes, a intensidade, a coluna de convecção, a velocidade de propagação, elas vão depender desses 3 fatores. O que isso significa na prática? Que se o produtor rural conseguir fazer uma boa leitura dos fatores do comportamento do fogo, ele vai conseguir saber como que esse incêndio vai se comportar ao longo do tempo, daqui 1 hora, daqui a 5 horas, no dia seguinte. Isso é fundamental para a gente pensar nas nossas técnicas de combate, tanto para que a gente tenha eficiência e possa ali abrir de defesa no local adequado, ou fazer o combate direto de maneira eficiente, e também para a segurança, porque se esses fatores mudarem ao longo do tempo, por exemplo, se durante o dia esquentar, aumentar o vento, ou o incêndio atingir uma topografia mais acidentada, ele pode mudar o seu comportamento, ficar mais violento e levar a risco as pessoas que estão trabalhando lá próximas. Nós vamos falar de cada um dos fatores do comportamento, e o primeiro deles é a topografia, que é o quê? O relevo. A topografia ela pode ser plana ou acidentada, e isso vai ter um efeito sobre como vai ser o comportamento do fogo. Se você tiver um incêndio que estiver num lugar plano e começar a subir uma serra, por exemplo, ele vai rapidamente modificar o comportamento dele, vai adquirir maior velocidade, maior intensidade e, portanto, é uma situação de risco e de dificuldade de combate muito maior. Por que o incêndio morro acima vai mais rápido e tem mais intensidade? Porque
ar quente que vai se desprendendo, aquela coluna de convecção que vai subindo, ela já vai secando os combustíveis que estão lá em cima. Então, a velocidade do incêndio tende a ser maior. Além de outros fatores complicantes no controle, por exemplo, o rolamento de brasas ou pedras ou troncos durante a propagação do incêndio morro acima, que pode levar a riscos ou a gente perder o controle por causa desse rolamento de brasas, passar o aceiro ou a linha de defesa que a gente está lá embaixo. Então, se tiver fazendo uma linha de defesa num local de terreno acidentado, às vezes é preciso fazer um camalote, fazer uma área de maneira que quando a brasa descer, ela fique depositada naquele local e não propague o incêndio para outros locais. O relevo também tem outros efeitos sobre o incêndio florestal, ele influencia a vegetação, né? Se a vegetação fica no lado do sol nascente, ela é de um tipo, se ela fica virada para o lado do sol poente, é de outro tipo. E um dos mais importantes também, a topografia ela vai alterar um outro fator do comportamento, que é o vento. Então, dependendo da forma do relevo, o vento pode adquirir diferentes direções e isso vai modificar decisivamente o comportamento do incêndio florestal. Outro fator do comportamento do fogo é a meteorologia. E o que é isso? É a direção e a velocidade dos ventos, a temperatura e a umidade relativa. E esses fatores eles vão influenciar decisivamente também o comportamento do nosso incêndio florestal, né? O mais importante, geralmente mais falado, é o vento, né? O fogo vai ser muito influenciado pela direção e velocidade dos ventos. E aonde o vento está apontando, a gente chama geralmente, inclusive, de cabeça do fogo, que é onde ele tem maior intensidade e maior velocidade, e aonde é mais difícil de fazer o controle e aonde ele provoca os maiores danos, né? O outro fator, a temperatura. E a temperatura tem a característica que ela varia ao longo do dia. No meio da tarde a gente tem o máximo de temperatura e na madrugada o mínimo. E muitas vezes isso pode ser utilizado para a gente fazer o combate do incêndio florestal. Muitas vezes pela manhã você olha, o fogo está baixo, está fácil de controlar, mas ao longo do dia, conforme vai aumentando a temperatura e diminuindo a umidade relativa, o fogo tende a ficar cada vez mais intenso e pode chegar um momento que fica perigoso de fazer o combate. Então, nesse momento, a gente para o combate, espera uma condição climática melhor e volta a fazer o combate. Muitas vezes se faz esse combate do incêndio florestal, inclusive à noite, que é o que a gente chama de combate noturno. É perigoso porque você pode cair numa vala, pode não ver um animal peçonhento, pedras, buracos, mas dependendo da situação, pode ser sim a melhor solução, porque a temperatura está mais baixa e a tendência é o comportamento do fogo modificar nesse período. E também a temperatura age junto com a umidade relativa do ar. À noite a umidade relativa aumenta, essa umidade do ar ela passa para o combustível florestal e isso faz com que ele tenha um comportamento mais tranquilo, mais fácil de ser controlado. Isso muitas vezes também pode enganar as pessoas. O cara olha para a área de manhã cedo, por exemplo, uma área onde que teve um combate no dia anterior, ficou lá à noite, de manhã cedo ele olha e diz, acabou o fogo, não tem mais. Mas aquilo é por causa que os combustíveis estão úmidos e a temperatura está baixa. Conforme o dia vai esquentando e a umidade vai diminuindo, os combustíveis perdem a umidade, a temperatura aumenta e muitas vezes aquela brasinha, aquele restinho de incêndio que ficou lá dentro quando a extinção não foi bem feita, ele faz com que o incêndio volte a se propagar. Então, a gente tem que estar muito atento a essa questão da meteorologia, principalmente porque ela varia muito ao longo do dia. Temperatura, umidade relativa, velocidade e direção dos ventos. O outro fator do comportamento do fogo é o combustível. E quando a gente está falando de incêndio florestal, combustível para nós é capim, folhas secas, galhos, troncos, é vegetação. E a grande vantagem da vegetação é que a gente pode manejar ela. A gente não pode mudar a topografia, não pode controlar as condições do clima, mas o combustível florestal a gente pode manejar. A gente vê o exemplo, por exemplo, dessa propriedade. Nós estamos aí com uma braquiária seca, aproximadamente 1 metro, 1,5 metro de altura, né? Inclusive próxima à cerca. É, com certeza, uma grande possibilidade de catástrofe pelo acúmulo desse combustível florestal contínuo.
Então, o que a gente poderia fazer nessa área? A gente poderia passar uma roçadeira na beira da cerca, diminuindo a altura desse combustível e depois passar uma grade. Com isso, a gente vai quebrar a continuidade desse combustível florestal. E aí, se tiver fogo de um lado, ele não vai se propagar para o outro, dependendo da sua intensidade. Então, combustível florestal ele é um fator importantíssimo. É nele que a gente vai trabalhar durante as nossas atividades de prevenção e de combate. E tem algumas manhas, tem algumas dicas para essa questão do manejo do combustível florestal. No caso da gente construir uma linha de defesa para conter um incêndio florestal, a gente removeu essa vegetação aqui e muitas vezes a gente joga toda a vegetação para o lado. Isso vai causar um acúmulo de combustível bem na beira da minha linha de defesa, que quando o incêndio chegar ali, ele vai pegar mais força e ele vai, pela intensidade, pela coluna de convecção, pode jogar uma faísca, uma parte para o lado e causar outro incêndio. Então, a gente distribuir esse combustível que fica aqui no meio. Outra coisa importante de ser observada é que essa quebra da continuidade da vegetação, ela não pode se dar muitas vezes só ao nível do solo. Aqui, no caso dessa linha de defesa, a gente quebrou a continuidade da vegetação ao nível do solo, mas não quebrou essa continuidade que a gente chama de vertical. Então, ficaram muitos galhos aqui na beira dessa linha. E com o calor que veio ali quando o incêndio chegou, subindo, ele vai queimar esses galhos e vai fazer com que o incêndio florestal passe para o outro lado. Isso é muito comum, principalmente em combate de incêndio dentro de áreas de floresta. Então, a gente precisa ter alguém percorrendo essa linha, vendo se ela está bem feita, vendo como é que está a distribuição de combustíveis aqui, a continuidade vertical, o ancoramento dela, para que quando chegar um incêndio não haja o risco dele escapar. É muito comum, muitas vezes, quando se vai fazer um acero ou uma linha de defesa durante um incêndio, que o tratorista chega lá com a grade, ele baixa a grade na beira da cerca e vai puxando ela para fazer o seu acero. E não observa justamente aquele ponto próximo da cerca, aquele meio metro, 1 metro que fica por trás. Aquilo que a gente chama de ponto de ancoragem. E ele precisa também ser trabalhado, ser removida a vegetação dele, muitas vezes utilizando uma enxada naquele espaço. Então é muito importante que seja percorrido, que alguém percorra todos esses aceros, essas linhas e veja se está bem ancorado, se a quebra da continuidade da vegetação ao nível do solo está bem feita em toda a linha e também se não há perigo de continuidade vertical, fazendo com que as brasas passem para o outro lado. Por último, dependendo desses fatores do comportamento do fogo, ele pode atingir um comportamento que nós chamamos de extremo. O que é isso? Uma alta velocidade, uma intensidade muito grande das linhas de fogo, chegando muitas vezes, inclusive, a se propagar pela copa das árvores, como nesse caso aí, que a gente chama de fogo de copas. São incêndios de comportamento extremo muito perigoso. E, nesse caso, não se deve fazer o combate do incêndio florestal. Quando que isso acontece? Quando nós temos uma vegetação altamente inflamável, nesse caso aí, por exemplo, uma plantação de pinos, que tem muito óleo, que tem muita resina, em condições de vento forte, muitos dias sem chuva, baixa umidade relativa e muito calor. Quer dizer, condições comuns ao longo do Brasil durante o período de estiagem. Então, é mais um motivo pelo qual a gente precisa conhecer o comportamento do fogo, os fatores do comportamento, antes de fazer o combate do incêndio florestal. Porque se o produtor fizer uma boa leitura desses fatores, combustível, meteorologia e topografia, ele vai conseguir prever como que vai ser o comportamento do fogo nas próximas horas ou nos próximos dias e vai poder definir as técnicas mais eficientes para o seu controle e para trabalhar com segurança. E é isso que nós vamos ver no próximo programa. Quais são essas técnicas que ele vai aplicar para controlar esse incêndio florestal? Até lá!